Olá, amigos. Jesus no Lar, 42, a mensagem da compaixão. Dentro da noite clara, a assembleia familiar em casa de Pedro centralizara-se no exame das dificuldades no trato com as pessoas. Como estender os valores da Boa Nova? Como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalidades diversas entre si? Fim do longo debate fraternal em que Jesus se mantivera em pesado silêncio, João perguntou-lhe preocupado: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos. Respondeu o celeste mentor, sorrindo, porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Mestre, ajuntou Tiago, filho de Zebedeu, e como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? Um homem que se conduz pela violência, acentuou o Cristo bondoso, deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-lo a refazer-se. Senhor, aduziu Judas, mostrando os olhos esfogueados. E quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável, qual seja de um príncipe ou de um sacerdote, com todas as aparências do ordenador consciente e normal. A serpente pode ocultar-se num ramo de flores, e há vermes que se habituam nos frutos de bela apresentação. O homem de elevada categoria, que se revele violento e cruel e enfermo, ainda assim, compadece-se dele, porque dorme num pesadelo de escuras ilusões, do qual será constrangido a despertar um dia. Ampara-o como puderes e marcha em teu caminho, agindo na felicidade comum. Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança, que me desonra o nome ou me ensanguenta o lar? Apieda-te do delinquente de qualquer classe, elucidou Jesus, e não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo a abrasadora fogueira. Uma falta não resgata outra falta, e o sangue não lava sangue. Perdoa e ajuda. O tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com o seu esforço. Mestre, atalhou Bartolomeu, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto, analisando aqueles que censuram ou amaldiçoam e, além de um horizonte, outros horizontes se desdobram, mais dilatados e luminosos. Senhor, indagou Tadeu, como proceder diante da mulher que amamos quando se entrega às quedas morais? Jesus fritou-o com brandura e inquiriu por sua vez: os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não constituirão por si só aflitiva punição? Fez-se balsâmico silêncio no círculo doméstico e, logo ao perceber que os aprendizes haviam cessado as interrogações, o Senhor concluiu: se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane. As horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Lição forte, a lição de hoje, mas também bastante desafiadora. A mensagem da compaixão. Então, o tema central da nossa lição é a compaixão. E o primeiro parágrafo sempre nos dá uma dica, né, do ambiente e da temática que ocorre nesses encontros de Jesus com os seus discípulos. Então, aqui começa dizendo que a conversa centralizava-se no exame das dificuldades no trato com as pessoas. E aí nós vamos ver que os vários exemplos trazidos pelos discípulos são situações do dia a dia, situações
onde nós estamos lidando, digamos assim, com um inimigo, né? Alguém que nós vamos considerar inimigo porque está burlando, porque está nos assaltando, seja emocionalmente, seja fisicamente. Então são atos de hostilidade, são atos de violência, como a calúnia, às vezes atos parciais que vêm de posições de autoridade e que se constituem para nós aqui na Terra exemplos de injustiça. Como lidar com todas essas situações? E a resposta de Jesus é sempre a mesma. Ele sempre volta exatamente para o mesmo ponto. Esse que calunia, esse que agride, esse que é um juiz parcial, esse que invade a nossa casa, que nos desonra, qualquer que sejam essas situações, é alguém que está doente, é alguém que está enfermo e merece então a nossa piedade, merece a nossa compaixão, melhor dizendo, não é? O olhar amoroso. Quando a gente olha para uma pessoa doente fisicamente, combalida, frágil, nosso coração se enche de compaixão. Esses estão doentes espirituais. É mais difícil porque nós não enxergamos com tanta concretude, digamos assim, a doença, como ela se manifesta no corpo físico e se torna óbvio a fragilidade daquela criatura. Mas as doenças espirituais falam da fragilidade do espírito, ainda imerso em ilusões e enganos profundos que, como Jesus vai ressaltar, trarão no tempo as consequências necessárias, que hoje nós entendemos não fazem parte de um sistema de punição da justiça divina, mas de reabilitação e de misericórdia. Ninguém escapa de si mesmo, ninguém escapa da sua própria consciência. Qual é então o nosso papel diante dos nossos inimigos, digamos assim? Desses que nos atormentam, talvez não de formas tão concretas como os discípulos colocam, mas no dia a dia de hoje nós temos várias nuances dessas situações que foram trazidas até nós. Qual é a nossa parte? A nossa parte é a não perpetuação do erro, ou seja, nós não vamos limpar sangue com mais sangue, nós não vamos apagar uma falta com outra falta. É preciso que dentro desse elo de violência, de hostilidade, de desamor, alguém esteja pronto para dizer: eu não vou perpetuar esse elo de sofrimento, na verdade. E é aquele que se propõe então a quebrar o elos que muitas vezes vão se fortificando de forma negativa através dos séculos, através das reencarnações, até terminarem em desequilíbrios profundos e sofrimentos incríveis para essas almas que perpetuam o mal através do olho por olho e dente por dente. Que sejamos nós, então, os cristãos corajosos. É importante que o mundo tenha aquelas pessoas que, ao invés de serem as que põem lenha na fogueira, sejam os bombeiros morais, digamos assim, ou seja, prontos a apagar os incêndios, prontos a fazer silêncio, prontos a não revidar, prontos a trabalhar ainda com dificuldade esse olhar compassivo, prontos a se comprometerem com o perdão, não enquanto uma ação momentânea, mas enquanto um processo, não é? Que geralmente ele se constitui. Então é importante, ainda que tenhamos as nossas limitações, é que estejamos comprometidos com o processo de sermos compassivos, de sermos benévolos, de sermos amorosos e de sermos aqueles bombeiros do Cristo, ou seja, aqueles que apagam um incêndio ou aqueles que criam as zonas periféricas para que o fogo não se alastre, não é? Essa é uma ideia bem bacana. Se nós pudermos ser estes pequeninos bombeiros do Senhor, contendo o mal através da nossa ação generosa, seja ela uma prece, ainda que não seja uma ação generosa integral, o que nós já pudermos fazer para quebrar o ciclo de violência, prepara o nosso hoje, o nosso amanhã, o nosso futuro, para que ele seja um futuro de menos dor
e de mais paz, de mais harmonia, de mais integração, com toda a harmonia que vige no universo, porque ela estará dentro de nós. Muita paz para todos. Um grande abraço.